Muito bom dia, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Nesta manhã, eu, Dom Freitas, Bispo Primaz da Igreja Anglicana Restaurada, nós vamos trazer aí uma série de reflexões sobre o seguinte tema: andando com Deus em tempo de fome. E queremos deixar aqui o texto de 1 Reis, capítulo 17, e o versículo de número 1, que diz da seguinte maneira, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, a nação de Israel caminhava a passos largos, resolutos, em direção ao caos. O reino do norte, diz a palavra do Senhor, estava mergulhado no mais profundo obscurantismo espiritual. O pecado campeava solto do palácio à chopana. A verdade, ela era literalmente ultrajada nos templos religiosos e nas ruas. O poder político estava totalmente nas mãos de homens inescrupulosos. Isso aí é muito parecido com o nosso Brasil, né? Nós estamos hoje vivendo uma crise no nosso país, uma crise política tremenda, onde o Partido dos Trabalhadores está aí sugando o Brasil, destruindo o Brasil. A corrupção é muito grande. Grupos criminosos na época de Elias haviam tomado de assalto o poder, e aqui no Brasil não é diferente, não é verdade? Nós temos aí o Partido dos Trabalhadores que tomou de assalto o Brasil, e agora estamos aí na dificuldade para arrancarmos esse câncer que tem destruído o nosso país. Os tentáculos da corrupção se faziam, na época de Elias, se faziam presente em todos os segmentos da sociedade. Os legisladores, os que faziam as leis, destilavam seu veneno em leis opressoras. O poder judiciário estava a serviço dos poderosos. E o pior, vendendo sentenças por dinheiro e oprimindo o povo. Não é diferente do Brasil. A religião, macumunada com o Estado, havia se apartado da verdade e se capitulado à idolatria vil, arrastando o povo para as práticas mais degradantes. Preste bem atenção, meus irmãos. Os 19 reis que governaram no período de 205 anos foram todos eles ímpios. As 8 dinastias foram uma sucessão de ambição, idolatria, traições e assassinatos. O rei Acabe começa a reinar depois de 6 monarcas fracassados. E durante 22 anos, Acabe oprimiu o povo, ganhando a fama e o apelido de ser o pior rei de Israel. Novamente eu cito o Brasil. Não é diferente da atual presidente deste país, a senhora Dilma Rousseff, que está ganhando e ganhou o apelido de ser a pior presidente que o Brasil já teve. Meus irmãos, voltando a Elias, se não bastasse ser o pior rei de Israel, Acabe casou-se com Jezabel, uma das mulheres mais cruéis da sua época. Jezabel era autoritária, idólatra e assassina. Acabe tornou-se literalmente um boneco, um fantoche nas mãos dessa terrível mulher. Jezabel, diz a Bíblia, inundou a terra, com o sangue dos profetas de Deus e cobriu a terra com a mais repugnante idolatria. Foi Jezabel, preste atenção, foi Jezabel quem implantou o culto ao deus Baal em Israel. Um ídolo pagão chamado pelo povo de Deus da fertilidade.
Agora veja bem, nesse cenário de perversão, idolatria e apostasia, ou seja, desvio da fé, é que surge a figura do profeta Elias, com uma mensagem urgente de Deus. No tempo em que a fome varreu a terra, o profeta Elias foi alimentado por Deus. No tempo em que a idolatria substituiu o pão celestial por um pão vil, o profeta Elias alimentou-se do mais excelente cardápio de Deus. No tempo em que as pessoas perderam o apetite de Deus, o profeta Elias abasteceu-se em Deus, a fonte inesgotável do pão da vida. Por falar em perca de apetite, nos dias de hoje, o chamado povo de Deus, a maioria parece que tem uma inaptência das coisas de Deus, ou seja, uma falta de apetite pelas coisas de Deus. Nós vamos visitar a igreja, nós encontramos jovens, adultos, com o celular na mão e o WhatsApp dentro da igreja, tirando fotografia de selfie, não respeita mais quem está louvando ao Senhor, quem está apresentando alguma palavra ou pregando a palavra do Senhor. As pessoas vão à igreja apenas por ir, como status ou como vai encontrar um amigo ou uma amiga. Perdeu-se o temor e o respeito pelas coisas de Deus, o apetite pelas coisas de Deus. Em primeiro lugar, queremos falar hoje, na reflexão de hoje, sobre o profeta Elias na corte do rei Acabe, ou seja, debaixo dos holofotes. Amados irmãos, amadas irmãs, queridos amigos, a origem do profeta Elias era literalmente um golpe no orgulho dos poderosos de sua época. Elias sai do Tisbé, lugar obscuro e completamente desconhecido. Ele vem de paragens inexpressíveis, de um recanto distante. Ele, Elias, é sem dúvida alguma um ilustre desconhecido. Preste atenção. Um ilustre desconhecido sem títulos, sem diplomas, sem teologia, sem filosofia, sem doutorado, sem pós-doutorado, sem referências e, sobretudo, Elias não tinha nenhuma projeção social. Era um caipirão, né? No popular de hoje, um caipira. O profeta não é um figurão, não é um ilustre. Na verdade, meus queridos irmãos, Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. E hoje nós vemos aí cantores evangélicos, pregadores, padres, bispos, pastores, evangelistas que querem ser estrelas. Cobram absurdos para se apresentar nas igrejas e são tratados como astros de cinema. Mas o próprio nome do profeta Elias era uma resposta divina à apostasia da nação israelita. Para o povo que estava seguindo o falso deus chamado Baal, o nome Elias significa Jeová é o meu Deus. Ele, Elias, se apresenta na corte, no palácio do rei Acabe, para dizer que Baal não era Deus. Que ele, Elias, o profeta, não se dobra ou não se dobraria diante de um ídolo inútil, mas que o Deus vivo, Criador, soberano e grande arquiteto do universo, é o único Deus. A mensagem do profeta Elias é uma mensagem justa e perfeita. O comportamento do profeta Elias era o comportamento de um homem livre e de bons costumes. A mensagem do profeta Elias tinha, meus queridos irmãos, um tom de gravidade e de urgência. Sua mensagem é curta, direta, objetiva e bombástica. Ele diz que não haveria chuva nos próximos 3 anos em Israel e que a fome reinaria sobre toda a terra. O profeta Elias desafia, preste atenção, irmãos, o profeta Elias desafia o poder de Baal. Precisamos de homens e mulheres hoje que venham desafiar o poder de Baal. Ele põe em dúvida a credibilidade daquele ídolo abominável chamado de Deus da fertilidade.
o profeta Elias aparece para provar que Baal era um ídolo impotente para trazer chuva sobre a terra e dar prosperidade ao povo. É interessante observarmos que a mensagem do profeta Elias é, sem dúvida alguma, um golpe mortal na idolatria de sua época. A vida do profeta Elias referendava o seu ministério. Meus irmãos, não adianta, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não adianta eu ter um título de bispo, pastor, padre, não importa. Mas se o meu comportamento dentro da minha casa, no meio dos meus familiares e amigos, é um comportamento totalmente contrário à palavra de Deus. Não adianta eu ser bispo, pastor, pregador, se dentro da minha casa eu xingo a minha esposa, eu xingo os meus filhos, eu espanco, eu dou um péssimo testemunho, eu falo palavras indesejáveis, não adianta. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele diz assim, que aquela pessoa, o bispo, o pastor, se ele não sabe governar a sua própria casa, como ele poderá cuidar da igreja de Deus? Existem obreiros aí que as suas igrejas estão indo de mal a pior. Não tem povo. Quando tem é meia dúzia de gente que vai à igreja. Mas por quê? Porque a sua vida não condiz com a palavra de Deus. O seu proceder não condiz com a palavra de Deus. Eu conheço um pastor, desde 1986, chamado Evaristo Carlos, da Assembleia de Deus de Angra dos Reis. É um homem que a sua vida é um referencial para qualquer ministro. Um homem humilde, manso, mas um homem de Deus, um homem que abre a sua boca e Deus usa. Ele não tem uma oratória esplêndida, mas é um homem de Deus, é um homem temente a Deus e Deus usa ele poderosamente. E a sua vida é um referencial para o seu ministério. Louvado seja Deus na vida do pastor Evaristo Carlos. O profeta Elias, voltando ao assunto do profeta Elias, ele se apresenta como um homem que vive na presença de Deus, mesmo sendo semelhante a nós. Lá em Tiago capítulo 5, verso 17, diz que Elias era um homem semelhante a nós, mas ele orou e Deus fez cair chuva. O grande profeta Elias teve medo, sentiu solidão, ficou deprimido e pediu para morrer. Mas, diz a Bíblia que na sua jornada, Elias aprendeu o segredo de andar com Deus e viver na presença de Deus. O profeta Elias, ele conhecia a intimidade de Deus. Voltando ao assunto do pastor Evaristo Carlos, há muitos anos atrás, ele fundou uma igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Intimidade com Cristo. Porque a sua vida era verdadeiramente uma vida que vivia na intimidade com Deus e vive até hoje aos 74 anos de idade. Elias ora e os céus fecham as suas comportas. Elias torna a orar e os céus se derramam em abundantes chuvas. Meus queridos, o profeta Elias abria e fechava a porta do céu com a chave da fé. A chave da fé. E andava com ela no bolso. Ou seja, isto é, no seu coração. Elias ora e o azeite da viúva se multiplica na panela. Elias ora e a morte bate retirada. Elias ora e o fogo do céu cai. O profeta não apenas falava com Deus, ele também escutava e obedecia à voz de Deus. Não apenas a sua boca estava a serviço de Deus, meus irmãos, mas também seus ouvidos e coração estavam a serviço de Deus. Deus falava, o profeta obedecia. O eterno Deus o mandava ir, e ele ia. O Senhor o mandava ficar, e Elias ficava. Deus o mandava se esconder, e Elias se escondia. O Senhor Deus Todo-Poderoso o mandava se apresentar, e ele se apresentava. Hoje em dia, existem obreiros aí que não estão nem aí para a voz de Deus, não estão nem aí em obedecer à vontade de Deus, querem fazer aquilo que eles desejam e acham que tem que fazer. E muitos deles querem manipular o povo de Deus através do medo,
através como é que eu vou dizer, da chantagem emocional. Isso é muito triste. Meus queridos, a maior necessidade hoje, nos dias de hoje, é de homens e mulheres que conheçam a intimidade de Deus. Homens e mulheres que tenham literalmente fome de Deus. Há muita gente com inaptência de Deus, ou seja, com falta de apetite das coisas de Deus. Muitos falam sobre Deus, mas não têm intimidade com Ele. Muitos conhecem a respeito de Deus, mas não o conhecem. Jó, depois de passar por tantas provações, ele disse, lá em 42, versos 5 e 6, olha, Senhor, eu lhe conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Há muita gente nas igrejas de hoje que só conhecem Deus de ouvir falar, mas não conhecem Deus através da experiência própria. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vosso lar. A Igreja Anglicana Restaurada está aqui. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail, domfreitas46@gmail.com. Amém. Deus seja louvado. Amém.